A paz do Senhor, amados, glória a Deus, é fogo, é manto, é glória. Vamos para mais uma live. Esta eu demorei um pouquinho, porque eu estava pensando como fazer, certo? Mas antes de dizer qual se inscreva no nosso canal, tá certo? Compartilhe aqui no Face, curta, espalhe a mensagem de Deus. Estamos aqui na nossa página oficial. É uma página vlog, certo? Ou seja, de vídeos, links de vídeos, estudos, tudo para edificação. Então, amados, estamos aqui para fazer a obra do Senhor. E este vídeo é sobre Apocalipse capítulo 6. Então, vamos seguir a leitura, porém, nós vamos fazer por partes esse capítulo 6, certo? Estamos aqui no capítulo 6, vamos chamar as pessoas, né? Estão aqui nos esperando. Então, nós estamos aqui, vamos ver aqui o Apocalipse capítulo 6. Vocês vejam que são 5, 6 selos abertos em Apocalipse capítulo 6. Então, eu vou fazer uma leitura até o 4º selo. Só que, até esse segundo selo aqui, aliás, esse primeiro selo aberto, nós vamos fazer várias lives sobre isso. Mas eu vou fazer a leitura geral. E nesse segundo aqui versículo, do capítulo 6 de Apocalipse, nós vamos fazer vários vídeos para entender em pormenores o que seria este cavaleiro branco, certo? Então, e o que seria selo? Tem muita gente que não sabe o que é selo, e desde já eu vou dizer que eu vou aparecer aqui usando uma forma diferente de dicionário e comentário bíblico, certo? Os conhecimentos que nós temos de palavras que tem e que vai melhorar o seu entendimento. Então, é em outro cenário do nosso canal. Este vídeo estará no YouTube também. Então, esteja à vontade para compartilhar, se inscrever e ajudar. Você ajuda se inscrevendo, visualizando, compartilhando com as pessoas. Então, vamos lá. Do capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Mas volto a dizer, esse vídeo e tantos outros vai ser sobre este cavaleiro branco. Vamos lá. Observei quando o cordeiro abriu primeiro 2 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, certo? Vamos ver aqui em outra versão, cavalo branco também, e nele estava sentado, tinha um arco, certo? Seu cavaleiro empunhava um arco, foi-lhe otorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. O segundo selo diz assim: quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: Vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho. Então veja que ia saindo dos selos, né? Que o cordeiro ia abrindo. E ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi entregue também uma grande espada. Quando o cordeiro, no terceiro selo, abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar: Vem! Então reparei, e eis um cavalo preto. Eita, e agora? O seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Interessante. Então ouvi o que parecia uma voz grave.
vinda dentro dos 4 seres viventes, dentro, exclamando, aliás, dentre, né? Exclamando, 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar, dizendo, vem. Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Versículo 8. Nesta outra versão, que por direitos autorais a gente não diz, mas vocês vão entendendo pela leitura. E eu olhei, e eis o cavalo pálido, e o nome do que estava sentado nele era Morte. E o inferno seguia, o poder lhe foi dado sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a morte e com os animais da terra. Nessa outra diz, olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre o 4º de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio de pestilência e pelos animais selvagens da terra. E agora, vamos ver quem é. Aqui eu parei um pouco para vocês, porque aqui é nosso estudo sobre Apocalipse, e aí vem a questão, porque aqui, entre os 5 e os 6, é o arrebatamento da igreja, tá certo? Que vai estar relatado no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só que esta pessoa é esta do cavalo branco. Voltando no outro vídeo do Apocalipse 5, você vai ver que eu falo que Jesus, ele diz no capítulo 5, versículo 5, que ele é o leão da tribo de Judá. Ó, não chores, pois o leão da tribo de Judá. Então, se ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, do tronco de Davi, da descendência de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos, o cordeiro do capítulo 6, versículo 1, que estava rompendo os selos, é o leão da tribo de Judá, Jesus. Em seguida, ouvindo os seres viventes exclamar com voz de trovão. Vem, voz de autoridade, né? Há 3 séries bem definidas aqui, de julgamento, que sucederão em grupos de 7 elementos. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Tá bom? Então, a gente vai pegar agora os 7 selos. Selo, que seria um selo. O rei, uma autoridade, um governador, ele tinha que ter uma assinatura própria para identificar que aquela carta foi dele, aquele escrito foi dele. E eles bolaram um selo. O que seria esse selo? O selo seria às vezes redondo, às vezes de um metal sólido e que tinha um nome escrito da pessoa. No caso, como alguém identificava que realmente foi Pilatos que escreveu aquilo? Porque tinha o selo de Pilatos e ele selava a carta por fora e dava à pessoa. Quem rompia o selo, que era o selo lacrado, o selo era de ferro, mas aonde fazia a marca do selo com um anel, que era um anel assim, certo? Ele colocava em cima da resina e firmava. Ficava ali.
esperava secar, entregava para um mensageiro e ele entregava aquela carta. Todo mundo sabia que era daquela pessoa, no caso que eu usei o exemplo de Pilatos. Aqui tinha 7 selos e ninguém em cima do céu, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, tinha autoridade para abrir o selo. Por isso que João chorou. Olhe só no quadro. Eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro. Ninguém mesmo. E de olhar para ele. Nem de olhar para ele. Aí o ancião consolou. O leão da tribo de Judá. Certo? Vai abrir. Venceu, venceu já. Já venceu. Vamos comparar com o versículo, capítulo 6, versículo 2. Cavalgava altaneiramente como vencedor. Como vencedor. Determinado a vencer. Se ele estava determinado a vencer, ele não venceu. E aqui ele venceu já. Então, não é Jesus este cavaleiro. Certo? Ficou claro esse ponto? Bom. Então, se esse vídeo introdutório, esse cavaleiro não é Jesus, quem é? Olha só. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono, 4 seres viventes, entre os anciões, um cordeiro que parecia estar morto. Não estava, no capítulo 5. No capítulo 6, você veja que o cavalo branco empunhava um arco. Então, ele segurava um arco. Quando na Bíblia você vai olhar em Ezequiel, por exemplo, capítulo 21, ou quando Deus manda lá nos livros dos profetas e nos escritos, um anjo, por exemplo, ele destruiu uma cidade, a arma empunhada é uma espada. Interessante? Veja Ezequiel 21, ele diz, desembanhou a espada. Então, espada é arma divina. Certo? Então, esse tinha um arco. Arco é uma arma humana. Jonatas disse, se eu atirar e disser mais para longe de lá, e o meu servo vai estar, você vai embora, porque tem o meu pai, você está certo, e meu pai, Saul, está querendo lhe matar. Se eu disser mais para cá, aí você vai entender que pode vir. E Davi estava escondido lá, e eles fizeram esse acordo. Beleza? Fechado. E Jonatas, empunhando um arco, homem, lançou as flechas e disse mais para lá, e Davi entendeu, chorou e foi embora. Então vejam bem, mano. Creio que causou uma tristeza muito forte em Davi. Porque Davi não tinha ódio de Saul. E às vezes é assim. A gente não tem ódio da pessoa, não tem raiva, mas tem que se afastar. Infelizmente. Então, o que acontece? Foi dada uma coroa. Quer dizer que ele também não tinha. Entendeu? Branco é símbolo de pureza, de santidade. Então, aqui é a falsa paz que a Bíblia diz que vai ter. Porque, veja bem, no segundo selo, que a gente vai se deter mais sobre esse daqui, diz que veio um cavaleiro vermelho e o seu nome era Guerra. Lá em Zacarias, capítulo 1, versículo 8, certo? O livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim, durante a noite tive uma visão, surgiu na minha frente um anjo montado num cavalo vermelho. Ele estava parado dentro as moitas num grande vale, e atrás dele estavam montados outros anjos em seus cavalos. Eram vermelhos, marrons e brancos. Em Zacarias, ele viu anjos.
certo? Em Zacarias, é outro contexto. Mas você veja que o cavalo aqui, na visão de João, ele viu literalmente, era a guerra. Ó, foi dado o poder de tirar a paz da terra. Quer dizer que para tirar tem que existir. Então existia uma falsa paz desse primeiro cavaleiro. Então o que acontece? Ele foi entregue também uma grande espada. Também não tinha. Se foi entregue, não tinha. Então, aqui, amados, é o anticristo. É o anticristo, tá certo? Então, fica definido quem é, nesse vídeo introdutório. E no próximo, na parte 2, nós vamos falar mais sobre quem é o anticristo, certo? No arrebatamento, vamos falar em algumas coisas, porque algumas pessoas querem tentar adivinhar e alguns anticristos, no plural, têm aparecido e aqui realmente a gente não pode, tá certo? Não pode fazer, vamos dizer assim, não pode fazer especulações fora do texto. Então tem que ter, vamos dizer, pressuposto dentro do texto. Então, amados, a paz do Senhor, até a próxima, até o próximo vídeo, a parte 2, para dizer quem é o anticristo. Então, aqui é o anticristo, tá certo? E temos a enquetezinha ali, que vai dizer, lá no Facebook, né, que vai dizer, pode opinar. Foi-lhe otorgada uma coroa. Coroa é sinal de autoridade, certo? Então, foi dada a ele também uma coroa, foi-lhe dado, e ele saiu determinado a vencer ainda. Então, ele não venceu, tá certo? Então, a paz do Senhor e até a próxima.